Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Cris. E aí, Juca? E aí, Gisele, tudo bem? Graças a Deus. Tá Estamos bom. na luta. Como é que passaram o restante da semana? Muito bem, graças a Deus. É bom. Marina, Edivaldo, Adriana tá aí também? Tá sim, Vocês estão bem também, vocês dois? graças a Deus. Bom. Eu acho que seremos só nós, né? Parece que não, tem a Fernanda que parece que não vai poder, né? E acho que o Daniel com a Juliana também não. E o Alcineire. O Alcenei Tá vem faltando. com a Jéssica. E a Madalena. É a Madalena. Certo. Vou aguardar mais uns minutinhos, então, pra gente começar. Está desligada a câmera? Som. Vou desligar. Pessoal, nós vamos dar início, então. Nós estamos com 6 minutinhos aí. E aí, como vai ficar gravado, caso chegue alguém depois, eles conseguem, né, depois pegar o comecinho. E aí o pessoal também que não vai conseguir, né, acompanhar agora ao vivo, consegue assistir depois, tá bom? Vamos tentar todo mundo, se possível, ficar com as câmeras abertas aí para eu ver vocês. Então vamos lá.
Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim nós entregamos esta formação, a condução do Divino Espírito, para que Ele nos unja, para que Ele nos ilumine, para que Ele ilumine o nosso intelecto, a nossa inteligência, para que Ele ilumine os nossos ouvidos, para que Ele ilumine os nossos afetos, o nosso sentimento, para que tudo que nós partilharemos nesta noite caia em terra boa, o nosso coração seja essa terra boa, para que esta formação venha trazer frutos para a nossa vida, trazer frutos para a nossa vocação, para a nossa história, frutos que venham nos aproximar cada dia mais da presença de Jesus, frutos que venham nos aproximar cada dia mais da vontade de Deus e da santidade. Rogamos também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela seja a nossa companheira junto de São José ao longo de toda esta formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiro, queria dizer que é uma grata surpresa poder estar aqui com vocês nessa noite, né, de sexta-feira, partilhar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema que a Andrea propôs, né, e assim, eu vou falar um pouquinho, né, é um tema grande, né, para a gente tratar, assim, numa formação, então eu vou falar de maneira, assim, um pouco mais resumida para a gente tentar abordar tudo, né, e assim, depois eu vou deixar para vocês alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, eu mando o link para vocês, que ele trata de cada uma, né, das virtudes de maneira separada e mais prolongada, então é muito rico, sabe, o que ele traz ali nos vídeos, certo? E eu me baseei bastante também no catecismo, certo? O catecismo é uma ferramenta, né, que a gente tem muito importante, muito valiosa, né, para o estudo da nossa fé, do que a nossa igreja, né, nos diz. Então, eu peguei bastante coisa aqui do catecismo também, tá bom? E nós vamos tratar hoje, então, a respeito das virtudes cardeais, certo? Esse é o tema da nossa formação, né? Quando fala para vocês, né, vocês ouvem a palavra virtude, o que que vem na cabeça, assim, na mente de vocês, por primeiro? Uma pessoa virtuosa, o que vocês pensam? Pode falar, sem medo. Estamos aqui para aprender juntos. Também aprendi muito. Eu acho que uma pessoa virtuosa é uma pessoa calma, tranquila, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que sabe o que faz, o que diz. Amém. Alguém mais tem alguma definição? Não? É realmente isso que o Edivaldo disse, né? É muito válido, né? Uma pessoa que sabe aquilo que faz, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, né?
E a questão da calma, né, da tranquilidade, são todas características, né, que uma pessoa virtuosa tem, né? Mas a virtude, né, por si só, essa definição, né, às vezes a gente pensa que ser uma pessoa virtuosa é uma pessoa extraordinária, né, que faz além, né, uma pessoa que tem virtudes, digamos assim, de heroísmo, alguma coisa assim, mas na verdade não. A virtude, ela é algo que nos torna, né, que nos faz humanos, né, ela faz parte da identidade humana, né, como Deus criou, né, a nossa identidade por completo, ela passa, né, por todas essas virtudes, para que nós alcancemos a plenitude daquilo que Deus nos criou, daquilo que Ele nos fez para ser, passa, né, por essas virtudes, né, e o Catecismo da Igreja Católica vem dizer que é uma disposição nossa, do nosso interior, em fazer sempre o melhor, né, em dar sempre o nosso melhor, em fazer sempre o bem, né, iluminado, é claro, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, né, mas a virtude é essa disposição nossa em fazer, né, o melhor, em fazer o bem. E dentro disso nós temos, né, as chamadas virtudes teologais, que são três, e nós temos as virtudes cardeais, que são as que nós vamos tratar, né, mais a fundo hoje, que são quatro. Né? As virtudes teologais, alguém sabe quais são? Quem lembra? Não? As virtudes teologais, elas são a fé, a esperança e a caridade, certo? Boa noite, Ocenei. Jéssica tá aí também? Nós já começamos a formação, nós vamos dando sequência aqui, mas depois vocês conseguem acompanhar o comecinho pela gravação, tá bom? Então, nós temos essas três virtudes, que são as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que são virtudes, né, que são dons de Deus. A gente recebeu essas virtudes, né, no nosso batismo, quando nós somos, né, criados, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a gente recebe, é um dom de Deus, né, essas virtudes. E elas são dadas por Deus para que nós direcionemos tudo isso também para Deus, né? A fé é um dom que Deus nos deu para que nós possamos crer, para que nós possamos confiar, né, na presença de Deus, na vontade, né, na misericórdia, né, em tudo que Deus é para nós. A esperança, nós recebemos de Deus, né, toda a esperança vem, né, de Deus, e é nele que nós esperamos, né, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança do céu, né. E a caridade, o amor, né, a plenitude do amor é Deus. Foi Ele quem primeiro nos amou, nos criou, né, e foi Ele quem nos redimiu, quem nos resgatou. Então, o amor, a fonte de todo amor é Ele, e o nosso amor por primeiro, né, deve ser, né, todo direcionado a Deus. Então, essas três virtudes, elas são dons divinos. Já as virtudes cardeais, né, que são essas quatro, elas são virtudes propriamente humanas, né? Então, a gente tem a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da prudência e a virtude da justiça, né? Essas quatro virtudes, elas são consideradas virtudes humanas, né? Uma pessoa, por exemplo, um ateu, ele pode ser uma pessoa justa, porque é uma característica humana, né? Uma pessoa que não vive plenamente a fé, ela pode, às vezes, ser uma pessoa, por exemplo, prudente, né? É uma virtude que pode, né, estar presente mesmo em quem não caminha nessa caminhada de fé que nós vivemos. Mas elas são, né, por serem virtudes humanas, elas precisam ser exercitadas, elas precisam ser trabalhadas em nós, né, por isso da importância da gente conhecer, né, essas virtudes, porque a gente precisa trabalhar isso em nós e buscar essa melhora. É claro que para nós, né, enquanto cristãos católicos, a gente sempre conta com o auxílio da graça de Deus. Então, a graça vem em nosso socorro, o Espírito Santo vem em nosso socorro, né, em socorro das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, para trabalhar tudo isso em nós, né? Isso que é do humano, mas que nós possamos trabalhar, né, auxiliados também pela graça de Deus, né? E o maior exemplo que nós temos de pessoa virtuosa, de pessoa
que tem todas, né, essas 4 características, é o próprio Jesus, né, é o próprio Cristo, né. Vem nos dizer, se eu não me engano, São João Paulo II, que Jesus Cristo, ele veio ensinar ao homem, né, à humanidade, o que é ser homem, né. Então, ele, enquanto Deus, ele deixou a condição dele, né, vem nos dizer São Paulo, né, e se fez, né, humano em tudo, exceto no pecado. Então, nas virtudes, né, ele se fez humano e ele veio mostrar para nós, ele é esse espelho, né, que nos ensina a respeito de todas essas virtudes, né? Existem muitas outras virtudes, né? Essas virtudes cardeais, a gente diz cardeais porque elas são como se fossem as virtudes principais, né? Esse termo cardeais lembra, por exemplo, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que são os pontos de orientação que a gente tem, geográfica, né, de localização. E esse termo também cardeal, né, cardo, vem do latim, que quer dizer eixo, né, como se fosse uma dobradiça de uma porta. Então, a partir dessas 4 virtudes, né, muitas outras virtudes surgem, né, e vão se desdobrando, né, como se elas fossem ramificações, né, galhos, digamos assim, né, dessa árvore das virtudes, certo? Então, nós vamos começar tratando um pouquinho, né, a virtude da prudência, certo? A primeira que nós vamos falar. São Tomás de Aquino, né, e Santo Agostinho, eles falam muito a respeito das faculdades da alma, né? A nossa alma, ela tem como se fosse, digamos assim, partes, né, essas faculdades da nossa alma, e uma das primeiras faculdades e das principais é a nossa faculdade intelectiva, né, a nossa inteligência. Então, os nossos pensamentos, né, as nossas decisões, tudo passa primeiro por aqui, né? Então, a virtude da prudência, ela está muito ligada com essa faculdade da inteligência, né, com o nosso intelectivo, né? E no catecismo, eu esqueci de anotar um número, mas a definição que o catecismo traz, né, da prudência é uma disposição de discernir em toda circunstância o verdadeiro bem e escolher, né, meios adequados para realizá-los. Então, está muito relacionado com a nossa tomada de decisão, né? Então, sempre que eu estou diante de uma situação, né, em que eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, acerca de criação dos filhos, uma decisão acerca da vocação, ou alguma coisa no meu trabalho, né, alguma coisa que me é pedido, ou que eu sou interposto no meu trabalho, que eu preciso tomar uma decisão, né, a gente sempre vai buscar, né, tomar uma decisão baseada na nossa consciência, então, naquilo que está aqui. Então, a nossa consciência, ela precisa estar né, dotada dessa virtude, da prudência, né? A gente precisa fazer escolhas prudentes, né? Então, a pessoa prudente é aquela pessoa que consegue, né? Por exemplo, eu passei por uma situação aqui em casa com a Helena. Ela fez alguma coisa, alguma arte, né? Alguma coisa assim. E naquele momento, né, eu fui tomado por uma ira, e às vezes eu corrigi ela de maneira mais, assim, excedi na maneira de corrigir, né, por exemplo, uma criança de 2 anos, eu não poderia ter agido daquela forma. Então, eu agi de forma imprudente, né, mas numa mesma situação, né, em que, por exemplo, ela fez a mesma arte, né, e ela se, né, desagradou ou desobedeceu em algum motivo, né, por alguma coisa, e aí ao mesmo tempo subiu aquela ira, mas a minha consciência trabalhou naquele momento, e ela falou, não, ela é uma criança de 2 anos, né, e eu preciso tratá-la como tal, então eu preciso corrigir ela, talvez nem corrigir, às vezes eu só vou acolher, por exemplo, porque ela é uma criança de 2 anos, ela não vai entender uma correção nesse momento, né, então isso é uma diferença, né? Quando a gente se deixa tomar pelos impulsos, né? Pela ira, ou por desejos, né? Ou às vezes, por exemplo, fiz um propósito com Deus de evitar, sei lá, comer doce.
por exemplo. E aí eu vou num local que tem doce, né? Então, se eu sou uma pessoa prudente, alinhada no meu propósito com Deus, eu vou conseguir refrear aquele desejo. Vai vir o desejo? Vai. Mas eu não vou comer aquele doce. Por quê? Eu sei que acima do meu desejo, da minha vontade, está a minha razão, né? Está o meu intelecto, e eu vou, né, optar, a minha decisão vai ser por não comer aquele doce, né? Então, a pessoa prudente é essa pessoa racional, né, que ela não se deixa levar pelas paixões, ela não se deixa levar pelos desejos, ela consegue refrear a ira em muitas situações, porque a ira tem situações que ela é boa, sim, mas tem situações que ela, né, pode ferir, que ela pode trazer malefícios, né? Então a gente precisa saber refrear e separar, né? É como se fosse um filtro, digamos assim, a prudência, né? Dentro daquilo que vem, né, no meu interior, entre a forma que eu vou agir, eu consigo filtrar. Não, essa forma, né, com que eu estou pensando em agir, ela realmente é a forma de um cristão, um católico, ela está dentro da vontade de Deus, né? Ela é uma atitude caridosa, então a gente consegue, né, ter esse filtro, ter esse pensamento e diferenciar entre isso, certo? Então, a virtude da prudência é uma pessoa que consegue viver a verdade, né? Ela consegue extrair, né, de tudo que ela tem no seu interior, o que é a verdade, e a verdade evangélica, né? Então, a pessoa consegue viver isso, né? Então, a gente tem que sempre buscar a prudência, porque ela vai trazer muitos frutos, né, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida humana, né? Então, ela vai trazer para nós, né, como frutos, clareza de consciência. Então, a minha consciência é uma consciência clara, é uma consciência limpa, né? É aquela questão, no final do dia, a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e a gente vai ter uma tranquilidade de consciência, porque a forma com que eu agi nesse dia, com as pessoas que eu convivi, com as situações que eu enfrentei, eu soube decidir, né, pelo bem, eu soube primar, né, pelo bem, pela vontade de Deus em tudo que eu fui interposto. Então, traz essa liberdade de consciência, né? E assim, exemplos práticos para a gente, né, conseguir viver mais essa virtude, né? Sempre que a gente estiver diante de uma tomada de decisão, né, a gente procurar refletir antes, a gente não agir impulsivamente, né? Em muitas situações, tem decisões que a gente deve procurar pessoas mais sábias, né, do que nós, principalmente quando se trata de decisão, por exemplo, dentro da família, né, assuntos importantes dentro da família, assunto de vocação, né, a gente sempre deve procurar uma pessoa mais sábia para que nos aconselhe e nos ajude a tomar uma decisão prudente, né. Falando propriamente da nossa caminhada, né, de vida em comunidade, uma pessoa, né, que tem, né, esse auxílio, que pode nos dar esse auxílio, são os formadores pessoais, são as autoridades dentro da comunidade, né, aqueles irmãos que já têm um tempo de caminhada maior que o nosso, né, eles vão, né, principalmente o formador pessoal, né, vocês já devem ter ouvido falar isso, mas existe uma graça, né, divina, uma unção do Espírito Santo sobre o formador para a vida daquela pessoa que ele forma, né, então, tudo que a gente precisa tomar de decisão importante na nossa vida, a gente precisa partilhar com o nosso formador, né? Porque ele não vai decidir por nós. Isso aí o formador nunca vai fazer. Mas ele vai te dar luz, né? Ele vai trazer a presença do Espírito, ele vai te dar clareza para te auxiliar a chegar numa decisão prudente, para te auxiliar a chegar numa decisão que está dentro daquilo que é a vontade de Deus para sua vida, né? Então, esse refletir, esse usar dos nossos amigos, né, espirituais, das pessoas que Deus confia, né, como mais sábias, né, no nosso caminho, né, na nossa vida aí, né, espiritual, né, e uma coisa também que tange, assim, a prudência é a gente ter uma boa relação com as coisas materiais, né? Então, a gente não deixar que isso nos domine, porque, às vezes, o materialismo, né?
tudo isso vai nos dominando e isso até mesmo seca as nossas decisões, porque a gente toma decisão baseado nas coisas aqui do mundo. A gente não toma decisões, muitas vezes, baseado, né, nas coisas do alto, né? Então, isso também é algo que a gente deve procurar, né, deixar, né, para que a gente, esse apego, né, esse materialismo, para que a gente consiga viver mais a virtude da prudência, certo? A segunda virtude que nós vamos tratar é a virtude da fortaleza, certo? A virtude da fortaleza, quando eu falava, né, daquela questão das faculdades, né, a virtude da prudência está aqui, na faculdade, né, intelectível, na faculdade da inteligência. Já a virtude da fortaleza, ela está na faculdade aqui, na faculdade que São Tomás, né, chama de faculdade irascível. Então, a fortaleza, ela tem uma relação bem próxima com a ira, certo? Por isso que eu dizia dessa questão da ira, né? Existe uma ira que a gente considera uma ira boa, né? Uma ira santa, e existe uma ira que é uma ira pecaminosa, uma ira que nos leva a errar, né? Então, só que a ira, ela é boa porque ela nos encoraja, ela nos dá força, né? Então, ela é, né, algo que há em nós, né? Que Deus colocou em nós, né? Se existe, né, isso em nós, é porque Deus colocou em nós, né? E a gente só precisa saber dominar, né? E achar a justa medida, né? Mas ela tem essa vantagem, né? Porque a ira, ela nos traz coragem, ela nos traz força, né? De decisão, de ação, né? Então, a fortaleza, né, ela é uma virtude que está muito ligada à coragem, né, à força mesmo, não só física, né, mas principalmente espiritual, né, essa fortaleza mesmo. E o catecismo, né, da Igreja Católica, ele vem dizer que a virtude da fortaleza é uma virtude que assegura em nós firmeza nas dificuldades. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu consigo passar firme por aquela dificuldade, né, sem vacilar na fé, sem desistir, né, eu consigo vencer. E uma constância na busca do bem, uma constância na busca de Deus. Então, uma pessoa forte é uma pessoa que consegue vencer as tribulações, né, confiando, né, passa pelas tribulações na confiança, e ela consegue ter uma constância, uma força para sempre buscar a Deus, né? É uma pessoa que não cai? Não. É uma pessoa que cai, mas é uma pessoa que tem a força, a disposição para levantar, né? Mediante as suas quedas, ela não para nas quedas, né? Ela consegue ir além disso, certo? Então, a ira, né, ela é esse, digamos assim, esse combustível, né, que há em nós, né? Quando a gente olha para o próprio Jesus, né, no Evangelho, houve momentos em que Jesus ficou irado, né? Aquela própria passagem onde a gente vê que Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? Eles estavam fazendo da casa de Deus, né, do templo, um lugar de comércio, né, um lugar de materialismo, um lugar, entre aspas, de prostituição, né? Então, Jesus ali, ele foi tomado por uma ira, mas uma ira que tinha, né, uma justa medida, que tinha uma justificativa. Então, a ira em nós, né, ela precisa estar nessa medida, né? A gente não pode ser aquela pessoa 100% passiva, né, que não reage a nada, que não tem força de vontade para fazer nada, para reagir a situações, para enfrentar as dificuldades, né? A gente precisa ter a ira, ela precisa estar em nós, porque ela que vai tirar nós dessa mornidão, dessa passividade diante de muitas situações, né? Então, precisa haver, né? E precisa haver em nós essa violência, né? De vencer mesmo a procrastinação, de vencer as nossas fraquezas, de levantar mediante as quedas, né? Porque São Paulo mesmo vem nos dizer, né, que o reino dos céus é dos violentos, então nós precisamos fazer essa violência contra nós, né? Então, nós precisamos buscar essa virtude para que nós tenhamos a força para vencer os nossos pecados, né? Para reconhecer também, né, faz parte da fortaleza a gente reconhecer, porque uma pessoa fraca, né, o que ela vai fazer diante, por exemplo, a um pecado, a uma situação de pecado que ela vive?
às vezes ela vai viver um conformismo. Ah, eu sou desse jeito, eu não consigo largar esse pecado, a minha vida é assim, ou às vezes cai até numa questão de normalização, né? Porque ela vai falar, ah, eu já sou desse jeito mesmo, não tem mais como mudar, né? Mas não, uma pessoa que tem a virtude da fortaleza, né, uma pessoa forte, o que que ela vai fazer diante do pecado? Como que ela vai encarar? Eu cometi esse pecado? Eu cometi, agora é hora de assumir, procurar o sacerdote e confessar, né? Porque é hora de eu levantar, não é hora de eu permanecer na queda, né? Então, a gente tem que buscar essa virtude para que nós, né, possamos, né, levantar diante das quedas, para que nós possamos continuar nisso que o catecismo diz, né, nessa firmeza e nessa constância da busca pelo bem, certo? Alguns exemplos práticos que nos ajudam a viver, né? A gente buscar sempre manter a nossa fé firme, então, diante das situações que nós enfrentamos, né, doença, morte, né, dificuldades, né, perseguições, tribulações, né, é hora de fortalecer a fé, né, não é hora de questionar os porquês, mas é hora de fortalecer a fé. Então, em quem está a minha fé? Quem é o Deus que eu sigo, né, de viver a adoração, de viver, né, o reconhecimento mesmo de quem Deus é, porque isso vai nos fortalecer para passar, né, por aquele vale, para passar por aquele fogo, digamos assim, né, sem que ele nos consuma, sem que a gente se perca ali, né, então ela é uma virtude que nos ajuda nisso, né, então suportar os sofrimentos, sempre na confiança em Deus, né, e esse é um fruto que a virtude da fortaleza traz, né, essa confiança, esse abandono, por quê? Vem nos dizer, né, São Paulo, né, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Então, quando eu estou passando por uma tribulação, quando eu estou passando por uma dificuldade, né, é então que a minha força se manifesta. Por quê? A minha força está em crer no Deus da ressurreição, em crer no Deus que vai me resgatar, em crer no Deus que vai me salvar, é crer no Deus que vai me sustentar para viver, né, essa tribulação que eu estou passando, né? Então, na minha aparente fraqueza é que a força vai se manifestar, né? Como diz São Paulo, né? Então, ela é uma virtude que traz isso para nós, né? Ela traz perseverança, ela traz confiança, ela traz abandono em Deus, né? Então, são as ramificações que eu dizia, né? Então, mediante a fortaleza, a gente vai colhendo, né? Essa questão, a gente vai colhendo constância, a gente vai colhendo confiança em Deus, né? São esses desdobramentos, né? Que vão ocorrendo, né? E o maior exemplo, né, de fortaleza que a gente tem, né, é do próprio Cristo, né, na cruz, né? Enquanto estava aparentemente, né, aos olhos do mundo se manifestando uma fraqueza, né, uma morte de cruz, né, aos olhos do mundo, aos olhos, né, de quem presenciava ali parecia uma fraqueza, mas na verdade era o ápice do amor de Deus pela humanidade, né? Era o ápice da força de Deus, suportar todo aquele sofrimento, né? Carregar nos ombros todos os nossos pecados. Na verdade, ele estava sendo, né, um exemplo insuperável, né, inalcançável de fortaleza para nós, né? Então, Cristo é esse exemplo em todas as virtudes, né? Para ele que nós precisamos olhar. Se falta a virtude da fortaleza em mim, eu preciso olhar para Cristo e ver, né, que ele suportou a cruz, e ver que ele foi constante, né, e ver que ele deixou se tomar pela ira em muitas situações, mas uma ira justa, né, uma ira que tinha medida, né, então é isso que a virtude da fortaleza vem trazer para nós. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, interromper, vocês podem ficar à vontade, viu, pessoal? A próxima virtude que nós vamos falar, ela é a virtude da temperança, certo? Lembrando, né, mais uma vez, daquela questão das faculdades da alma, né? A virtude da temperança, ela está muito relacionada
com a nossa faculdade concupiscível, né, que está relacionada aos nossos anseios, aos nossos desejos, né? Então, uma pessoa temperada é uma pessoa que sabe conduzir bem essa área dos desejos, né? Essa área dos anseios. Então, ela consegue, né, vem dizer o catecismo, moderar a atração pelos prazeres, né? E garantir um domínio das suas vontades, dos seus ensinos, né? E ela consegue viver tudo com moderação. Por exemplo, a questão do comer mesmo, né? A gente precisa ter uma moderação na nossa alimentação, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que não come nada, né, que a gente vê, por exemplo, essas doenças, né, bulimia, anorexia, né, então ela vive um extremo, ela não come nada, né, essa pessoa, ou ela come e provoca o vômito, né, então essa pessoa vai ter consequências na sua saúde física, né, e também no seu espiritual, né? E também tem as pessoas que vivem no vício, né, o pecado da gula, ou seja, ela come excessivamente, ela come mais do que ela precisa para manter o seu corpo, para manter a sua saúde, né? E isso também traz muitas consequências, tanto para o físico, né, uma pessoa que come exageradamente, come excessivamente, que não tem qualidade, né, na sua alimentação, né, que come muito desregrado, ela vai ter uma diabetes, ela vai ficar obesa, ela vai ter diversas complicações, né, no físico, mas também no espiritual, né? Por exemplo, a gula, né, ela é um pecado muito sensível, digamos assim, porque ela é como se fosse uma porta de entrada para diversos outros pecados da nossa vida, né? Uma pessoa que tem o pecado da gula, raramente ela cai só na gula, né? Ela é um pecado que predispõe também a pecados de ordem sexual, por exemplo, a luxúria, né? Então, está muito atrelado, né? Então, se a pessoa não consegue moderar a boca, ela também não vai conseguir moderar outros desejos, né? Que ela tem, né? Que ela porta. Então, a gente precisa sempre buscar esse equilíbrio. Então, a temperança, ela vem dizer disso. A gente não pode ser nem tanto eu sei como é que é aquele trocadilho que tem, mas, tipo assim, nem tanto ao sol e nem tanto à lua, né? A gente tem que buscar o meio termo, né? Então, a nossa vida precisa ser dentro desse meio termo, certo? Então, está principalmente relacionado a isso, à moderação, né, ao bom uso dos nossos desejos, né? É preciso que nós tenhamos desejo pela comida, que nós tenhamos fome? É preciso, né? Foi algo que Deus colocou em nós, porque é necessário para a nossa existência, né? Se a gente não se alimentar, a gente não sobrevive. Mas é necessário que esse mesmo desejo, né, ele tenha uma moderação, né? A gente não pode cair nem na gula, né, e também não posso cair lá na anorexia, né, porque isso vai trazer malefícios tanto para o meu físico quanto para o meu espiritual. A mesma coisa a questão do desejo sexual, né? Deus nos dotou do desejo sexual, né? O homem, a mulher, né? Isso faz parte. Por quê? É para garantir a nossa sobrevivência, né? A perpetuação da nossa espécie, né? Os filhos, né? Então precisa haver isso em nós, mas também precisa haver a moderação, né? Daí, por exemplo, a castidade. A castidade é uma outra virtude que também ramifica, né? Ela está bem ligada à temperança. Por quê? Todos nós somos chamados a viver a castidade, né? Dentro do nosso estado de vida, né? Nós somos chamados a viver a castidade. O solteiro é chamado a viver a castidade de uma forma, o casado é chamado a viver a castidade de outra forma, né? O padre, né? O celibatário, né? Os religiosos, né? Todos nós somos chamados a viver dentro do nosso estado de vida. Ou seja, né? A castidade é ter esse ordenamento na forma como eu amo, né? Como eu amo as coisas, como eu amo as pessoas, né? Então, por exemplo, dentro do matrimônio, né? Vai ter dias, por exemplo, que às vezes o esposo está desejoso, né, da relação sexual, mas a esposa está, por exemplo, enfrentando uma doença, ela está ou um resfriado grave, alguma coisa assim, e ela não está disposta naquele dia, ou ela por questões de saúde mesmo, por exemplo. Então, aquele dia, o homem vai ter que exercer a virtude da castidade, né? Então, respeitar, né, a condição da sua esposa, né? Então, a gente precisa saber
né, refrear os nossos desejos, né, que eles surgem, né, e não só na ordem sexual, não só na ordem, né, de alimentação, né, são coisas que a gente fala mais porque são mais palpáveis, mas inúmeras outras, né, situações que podem surgir, né, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, e a temperança, né, ela vai trazer esse equilíbrio, né, quando eu consigo equilibrar os desejos, né, quando eu consigo viver uma vida casta, quando eu consigo equilibrar o meu desejo pela comida, isso vai trazendo também equilíbrio para o meu interior, né, para a minha vivência, né, para os meus afetos, né, para os meus sentimentos. Uma pessoa casta, ela é uma pessoa que consegue, por exemplo, viver até mesmo uma virtude da prudência melhor, porque os desejos, né, tá tudo bem ordenado dentro dela, então ela não vai se deixar levar pelas paixões, ela não vai se deixar levar pelos impulsos, né? Então, ela vai ter, né, esse filtro, essa prudência nas decisões, nas suas ações. Então, tem esse cruzamento, né, esse interligamento aí, né, entre as virtudes, certo? E por último, né, a quarta virtude que nós vamos tratar é a virtude da justiça, certo? A, a virtude da justiça, ela já não está tão ligada com essa questão das faculdades, mas ela está mais ligada com a questão de relacionamento, a forma como eu me relaciono, né? Primeiro com Deus e segundo com os irmãos, né? Com o meu próximo, certo? Então a justiça é essa forma justa, né? Essa forma em que eu dou, né, ao outro e eu dou a Deus aquilo que lhe é devido, né? Então, a justiça, o nosso primeiro olhar, né, ele deve ser sempre para Deus, né? Então, a minha justiça primeira, ela é para Deus. Então, o que que é devido de Deus, né? O que que é merecido de Deus, né? Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Redentor, é aquele que nos deu a vida, é aquele que nos sustenta, né? É aquele que nos resgata. Então, o que que é devido a Deus? É devido a Deus o nosso culto, é devido a Deus a nossa oração, é devido a Deus a nossa ação de graças, né? É devido a Deus a nossa oferta de vida, né? Então, como que eu exerço a justiça para com Deus? Adorando a Deus em todas as situações, né? Vivendo uma vida de oração, né? Porque Deus nos ama, né? Vem nos dizer Santo Agostinho também, que Deus tem mais sede de nós do que a nossa sede por Ele, né? Então, a gente precisa saciar a sede de Deus também, assim como nós temos sede dele, ele também tem sede de nós. Então, procurar Deus, né, na nossa oração pessoal, no nosso compromisso diário com ele, né? Deus é por nós 24 horas, né? Ele não pisca, ele não deixa de olhar por nós, né? Em nenhum momento, né, da nossa vida, a cada batido do nosso coração, a cada respiração nossa, Deus olha por nós, é Ele quem está sustentando, né, a nossa vida. Então, é justo que nós também dediquemos um tempo do nosso dia, né, um momento da nossa vida, né, para Deus, para saciar a sede que Ele tem, dessa amizade, né, o nosso carisma é isso, né, o carisma Mariano Resgate é um carisma de amizade com Deus, né, então, faz parte dessa virtude, né, da justiça, a gente dedicar, né, a gente gastar tempo com Deus, né, isso alegra o coração de Deus, a gente gastar o nosso tempo com Ele, e isso é justiça para com Deus, né. E a justiça, né, aqui nesse mundo, né, é a gente dar ao outro, né, ao nosso próximo, aquilo que é devido, né. Jesus mesmo disse, né, também no Evangelho, dai a César o que é de César, então dai ao mundo, dai às pessoas do mundo o que é do mundo, e dai a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus? O primeiro lugar, né, a primazia em primeiro lugar na nossa vida vem Deus, a adoração, a oração. E o que é do outro, né? Então, aí o que é cabido a cada pessoa, né? O nosso respeito, a nossa caridade, né? O nosso amor, né? Então, dentro do matrimônio, né? O que é justiça dentro do matrimônio? É a questão do esposo amar sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida, né? Se colocando, digamos assim,
em último lugar e deixando a esposa, né, os filhos, né, as prioridades deles em primeiro lugar. Então, a virtude da justiça, ela nos tira de um olhar muito egocêntrico, né, porque ela nos leva a olhar para o outro, né, o que que a minha esposa, né, o que que os meus filhos, o que que é justo, né, que eu dê para eles, né? O meu amor, o meu esforço, o meu trabalho, né, para sustentar a minha casa, né? O meu esteio do ponto de vista espiritual também. Então, o primeiro na casa a orar, o primeiro a trazer Deus, o primeiro responsável por isso dentro de uma casa é o homem, né? Então, é justo, né? Um homem que age com justiça é esse homem que traz a presença divina para dentro do seu lar, é o homem que se doa, né, para sua esposa, que se doa para os seus filhos, e da mesma forma a mulher, né? Então, São Paulo vem dizer, né, que as mulheres devem amar sendo submissas. Então, estando sob a missão do homem, sendo essa auxiliar, né, essa que vai amar, essa que vai, né, se doar também, né, ali no lar. Então, quando eu dou ao outro, né, quando eu dou ao meu próximo, né, a justa medida daquilo que que é vontade de Deus, daquilo que Deus me pede, eu estou sendo uma pessoa justa, né? E na relação com os outros também, né? Por exemplo, quem nunca passou por aquela situação, às vezes vai comprar um pão numa padaria, aí recebe o troco lá, veio R$ 2 a mais no troco. O que que é o justo? A gente voltar lá no atendente, né, da padaria, lá na pessoa que nos vendeu, e corrigir aquele erro, né? Então, devolver ao outro o que lhe é devido, né? É um exemplo simples, né? Mas é algo que, né, como eu dizia, né, essas virtudes cardeais é algo que a gente precisa exercitar muito, né? Então, por exemplo, é algo que foi trabalhado em nós desde a nossa infância. Se hoje na minha vida adulta acontece uma situação dessa e eu sou, né, capaz, né, a minha consciência me pede, né, e eu não me tranquilizo, enquanto eu não volto lá e devolvo para aquela pessoa, é porque desde pequeno aconteceu uma situação similar, né? E os meus pais, né, foram me ensinando aquilo que era o justo, aquilo que era o correto. Então, essa questão da prática, né, da repetição, né, isso vai formando em nós, né, a questão da virtude, né? E a justiça, né, ela é uma virtude que vem dizer muito, está muito ligada com a santidade, né? A gente vê mesmo quando fala de São José, né? São José era um homem justo, né? Ele era um homem tão justo, né, que vem, a palavra de Deus vem dizer, né, que diante de Nossa Senhora grávida, né, de ver aquele mistério, ele se julgando indigno daquele mistério, né, de viver aquilo, ele prefere fugir, né, para trazer a culpa para ele, né? Eu lembro muito de uma frase que falava no Teotocos, eu não sei se vocês chegaram a ver o Teotocos, um musical que tem da comunidade que fala da história de Nossa Senhora, né? E tem uma fala lá de São José que ele fala assim: eu prefiro carregar em mim a desonra, eu prefiro sofrer as pedras da condenação do que impor isso a Nossa Senhora. Então ele era um homem justo, né? Ele preferia carregar nele a culpa do que ver a culpa, né, ser depositada, né, sobre Nossa Senhora, porque ele sabia, né, o que o judaísmo impunha, né, para uma mulher que engravidava, né, antes de coabitar ali com o homem, né. Então, sempre que a gente vê falar de uma pessoa muito santa, ela era uma pessoa muito justa, né. Então, essa é uma virtude dos santos, né, os santos são justos, são essas pessoas que sabem dar, né, a Deus o que lhe é devido e sabem dar também aos outros, né, aquilo que é devido, né, que sabe deixar de olhar só para si, né, mas olhar também para o irmão, olhar também para o próximo, né, e dar aquilo que é devido, né. Outra coisa também, né, da virtude da justiça, cumprir com os nossos compromissos, cumprir com a nossa palavra, né. Se eu falei para o meu irmão, por exemplo, que eu vou ajudar ele em tal situação, eu ir lá e ajudar, eu cumprir com a minha palavra, né? Então, essa questão de cumprir com os seus compromissos, cumprir com as suas palavras, né? O respeito às autoridades, né? Às pessoas superiores a você, né? Isso também é de uma pessoa justa, né?
Então, por mais que, por exemplo, você é mais velho que seu formador pessoal, digamos assim, mas ele é uma pessoa que tem uma autoridade sobre a sua vida, então você deve respeito também, ou chefe de trabalho, né? Nós somos chamados a ser essa testemunha, né? Vocês, enquanto vocacionados, né? Vocês são parte da comunidade de aliança, então, ou seja, vocês são os braços do carisma Mariano Resgate em meio ao mundo. Então, como é que vocês vão testemunhar que vocês são de Deus, que vocês são Mariano Resgate? Sendo pessoas justas, né? Na obediência, né, dentro do trabalho, no respeito às autoridades do trabalho, né, no cumprimento daquilo que é proposto, daquilo que você, né, se dispõe a fazer. Então, essas são formas da gente testemunhar. A gente não precisa testemunhar, evangelizar só falando de Deus, né, falando do evangelho, falando versículos, mas com a nossa vida, né, sendo uma pessoa virtuosa, né, é um olhar diferenciado, né, que as pessoas vão ter, porque elas vão ver que você, que o Deus que você serve, né, está mudando a sua humanidade, está mudando a sua forma de reagir às situações, você está se tornando uma pessoa mais prudente, está mudando a sua forma de reagir quando vem um impulso, né, quando vem uma ira, ou seja, está te tornando uma pessoa mais temperada, né, então, tudo isso vai testemunhando, né, no meio que a gente está, né, o Deus que age em nós, o Deus que nós queremos, né, nos consagrar a nossa vida, o Deus que nós queremos entregar a nossa vida, ele trabalha primeiro o nosso humano, né, então, daqueles que estão, né, progredindo espiritualmente, progredir humanamente também. Então, progredir nessas virtudes, né, porque como nós dizíamos, as virtudes cardeais, elas são virtudes humanas, né, então, aquele que está nessa caminhada, né, que está nessa busca, ele precisa progredir no humano, né, até mesmo, digamos assim, um termômetro, né? Se nós estamos realmente progredindo espiritualmente, né, o nosso humano, né, precisa, é um termômetro, o nosso humano precisa progredir também, né? Nós precisamos nos tornar cada dia mais, né, uma pessoa virtuosa, né? E o padre Paulo Ricardo mesmo dizia, né, em um dos vídeos dele, né, o contrário de uma pessoa que está na virtude é uma pessoa que está nos vícios, né? É uma pessoa que está doente, né? Por exemplo, o contrário de uma pessoa casta é uma pessoa que vive a luxúria, que vive a pornografia, que vive desordens sexuais, né? O contrário de uma pessoa temperada é uma pessoa que vive a gula, por exemplo. Então, ela está nesse vício, né? Quem está aqui na virtude, né, a qualquer momento ele pode cair num pecado, num vício, num erro, né? É o que a própria palavra vem nos dizer, né? Quem está de pé, cuidado para não cair, né? Então, quem está na virtude precisa vigiar, precisa se manter em oração, precisa manter em Deus, porque a qualquer momento ele pode cair. Mas quem está no vício, quem está no pecado, não é a qualquer momento que se torna uma pessoa virtuosa, né? É preciso todo um processo, né? Um processo de reconhecimento, um processo de confissão, um processo de progresso espiritual e às vezes até mesmo um processo psicológico, psiquiátrico, a depender da gravidade da situação, né? Então, nós precisamos vigiar a todo momento, né? Então, buscar a virtude e buscar a graça de Deus, né? Confiar e pedir mesmo essa graça a Deus para que a gente se mantenha na virtude, né? Porque a virtude, ela traz liberdade, né? Isso é um fruto também, né, das virtudes, ela traz essa liberdade. Então, essa mesma liberdade que nos permite buscar a Deus, buscar o bem, buscar aquilo que é correto, mas também, né, a questão do livre-arbítrio, né, que a gente pode acabar incorrendo no erro, né, incorrendo no pecado. Mas a pessoa que está no vício, que está no pecado, ela vive uma certa escravidão, né, daquilo. Então, ela precisa, né, ainda mais, né, de um processo, né, de contar com a graça de Deus, às vezes até com auxílio, né, espiritual, auxílio de pessoas que vão rezar por ela, né, nesse processo, para que ela consiga vencer, né. Então, o padre Paulo Ricardo dizia, né,
que a pessoa virtuosa, né, as virtudes é um estado de saúde, né, do ser humano, né? Então é saudável eu ser uma pessoa prudente, é saudável eu ser uma pessoa forte, é saudável ser uma pessoa temperada, é saudável ser uma pessoa justa, né? E se eu estou no contrário disso, eu estou na doença. Então, se eu estou na doença, eu preciso procurar a cura daquela doença, né? E então, a cura, ela tá não só, né, no que eu dizia também, né, dessa questão da oração, mas também na questão do esforço, né, do humano, né? Se eu estou no pecado da gula, né, eu preciso ter um esforço, né, eu preciso ter uma vigilância constante para corrigir. Não é só eu bater o meu joelho no chão e rezar, né, e pedir a graça de Deus, mas é eu também ter o meu esforço humano, né? Essas virtudes cardeais, elas passam muito por isso, né? Existe o meu esforço, o meu humano trabalhar, né? Então, é essa questão da repetição, do esforço, né? Do afinco ali em corrigir, né, aquilo dentro de mim, né? Auxiliado, é claro, pela graça de Deus, mas precisa haver, né, o meu esforço, né, o trabalhar. Por isso que é importante, né, a gente conhecer, né, trazer isso à luz, né, porque às vezes são conhecimento que às vezes a gente vai trazendo de vida mesmo, né, de sabedoria de vida, né, de experiência de vida, mas a gente, né, sedimentar isso, né, a gente trazer nome para tudo isso, a gente trazer uma consciência desses benefícios que essa vivência, né, que essa vida virtuosa traz, né, isso gera, né, crescimento mesmo espiritual em nós, né? E das virtudes, né, dessas virtudes cardeais que eu queria trazer era isso. Eu vou abrir 2 minutinhos aqui para caso alguém quiser perguntar alguma coisa, para depois a gente fazer uma oração de conclusão da nossa formação. Ou se alguém quiser acrescentar também alguma coisa, pode ficar à vontade, gente. Tudo certo, então? Certo? Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos pegar então na primeira carta de São Pedro, bem lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 1, nós vamos pegar a partir do versículo 13. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém? Acho que a Gisele viu que estão procurando. Amém? Então vamos lá. Aqui, não sei se vocês estão com a Jerusalém aí, mas aqui o título, né, vem dizer assim: Requisitos da vida nova, santidade do neófito, né? Então, essa busca, né, de santidade, né, as virtudes é isso, essa busca, né, para que nós alcancemos a santidade. Então, São Paulo vem dizer, não, São Pedro vem dizer assim: por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida, por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais
em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se chamais Pai aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula. Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos fins dos tempos, por causa de vós. Por ele vós crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, no versículo 14. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E firmados nessa exortação da Epístola de Pedro, nós queremos pedir nesta noite a graça de Deus, a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu te convido nesta hora, meu irmão, ponha a sua mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Como nós dizíamos da virtude da prudência, desta faculdade, né, da nossa inteligência, do nosso intelecto, peça nessa hora a visita do Espírito Santo na sua mente. Peça nessa hora a visita do Espírito Santo para que você seja um homem, uma mulher cada dia mais sábio, mais prudente, que pensa, que analisa antes de tomar as decisões. Peça para que você seja um homem e uma mulher dotados da sabedoria do alto, da inteligência do alto. Peça, nós pedimos também, Espírito Santo, vem limpar a nossa mente, vem limpar os nossos pensamentos, o nosso intelecto, de todas as tendências que nós trazemos, tendência de erros, tendência de impulsividade nas ações, no falar. Quanta coisa nós trazemos, Espírito, que vem das nossas experiências de vida, da nossa criação, mas pelo poder da tua presença, Espírito Santo, nesta noite, vem quebrar tudo isso e faz de nós homens e mulheres prudentes, homens e mulheres ricos dessa virtude, da virtude da prudência. Vem em auxílio da nossa fraqueza, Espírito Santo, porque nós muitas vezes não sabemos como agir com prudência na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu, cristiano, muitas vezes não sei como agir com prudência, mas traz a tua luz, Espírito Santo, para minha mente, traz a tua luz para as minhas decisões, traz a tua luz para o meu olhar, Espírito, para que eu seja cada dia mais um homem sábio. Vá pedindo mesmo essa graça ao Espírito Santo, que você seja um homem e uma mulher reconhecido pela virtude da prudência. Coloca agora a sua mão sobre o seu coração, o seu peito. E pede também a presença do Espírito Santo, a visita dele nesta hora.
nos seus afetos, nas suas vontades, na sua ira, para que o Espírito Santo te dê uma santa ira, uma ira ajustada, uma ira regulada, digamos assim. Espírito Santo, vem tocar os nossos afetos, vem fazer de nós homens e mulheres fortes, vem fazer de nós homens e mulheres constantes na busca por Deus, na busca pela tua presença. Vem, Espírito Santo, em socorro das vezes em que nós caímos e nós nos conformamos com a queda, nós nos conformamos com o pecado. Tira, Espírito Santo, de nós todo o conformismo, às vezes com situações, com formas. E às vezes nós olhamos para nós e falamos, eu sou assim, não tem jeito, não muda mais. Essa é a minha forma de agir, essa é a minha forma de ser. Mas para Deus nada é impossível, meu irmão. Para um coração quebrantado, um coração desejoso da graça do Espírito e do novo que Ele pode trazer, não há nada impossível. Por isso, derruba, Espírito Santo, que caia por terra todo conformismo do nosso coração, toda fraqueza. Vem nos dotar dessa virtude, dessa força na busca por Deus. E quando estivermos enfrentando momentos de tribulação, de dificuldade, que nós estejamos com os olhos para o alto, com os nossos corações no alto, e não propriamente na tribulação, naquilo que nós estamos vivendo, mas os olhos fixos em Ti. E assim nós pedimos também, Espírito Santo, que o Senhor venha agir nos nossos desejos, nos nossos afetos, que o Senhor venha nos fortalecer, nos formar, Espírito Santo, nessa virtude da temperança, nessa virtude do equilíbrio. Espírito Santo, quantas vezes nós não sabemos refrear na frente de um desejo de repetir um prato de comida, sabendo que nós já estamos saciados, que aquilo ali já é suficiente. Espírito Santo, às vezes nós não temos força para isso e nós não temos força para tantas outras coisas. Mas vem nos dar, Espírito Santo, a força para que nós saibamos ter esse equilíbrio, essa temperança nos nossos desejos, para que nós também sejamos equilibrados, Espírito Santo, na nossa relação com os outros. Espírito Santo, faz de nós pessoas equilibradas no nosso psíquico, na nossa mente. Faz de nós pessoas equilibradas nas nossas vontades e, sobretudo, principalmente no nosso espiritual. E nós rogamos também nesta hora a intercessão de São José, porque ele é para nós exemplo de justiça, de homem justo. Por isso, São José, venha nos formar nessa virtude. São José, assim como o Senhor formou Jesus no dia a dia, eu tenho certeza que a justiça de Jesus foi muito do que ele aprendeu com o Senhor. Por isso, vem nos ensinar também a ser homens e mulheres justas, São José, para que nós saibamos dar a Deus o que é de Deus, para que Deus tenha o primeiro lugar na nossa vida, para que nós sejamos cada dia mais constantes na nossa vida de oração, na nossa busca por Deus, e para que nós sejamos exemplos de homens e mulheres justos, onde quer que nós estejamos. Que não haja no nosso coração injustiça, que não haja na nossa vontade, no nosso pensamento injustiça, mas que haja sempre a justiça. Que nós sejamos formados nesta virtude. E nós pedimos também, Espírito Santo, a graça, que vem nos dizer nessa passagem, né, que nós precisamos não viver
como no tempo da ignorância, no tempo onde nos faltava luz, mas que nós possamos viver guiados pela tua luz, cientes de que é preciso trabalhar tudo isso em nós para que nós alcancemos a santidade. É vontade de Deus para nós a santidade. Por isso o Espírito Santo dá para nós, dá para o nosso humano, uma disposição também de buscar melhorar. Naqueles pontos em que nós observamos ao longo dessa formação que nós precisamos observar, melhorar. Vem nos dar essa disposição, Espírito Santo. Vem nos dar, vem prumar o nosso corpo, vem prumar o nosso espiritual, vem aprumar, Espírito Santo, tudo em nós, vem ordenar tudo em nós, para que nós cresçamos nestas virtudes. É claro que todos nós já possuímos muito dessas virtudes, eu creio, mas todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos nos tornar mais temperados, mais prudentes do que nós já somos. Todos nós precisamos nos tornar mais justos do que nós já somos. Por isso, vem em socorro de nós, da nossa fraqueza nesta noite, Espírito Santo. Derrama a tua graça, derrama a tua unção sobre nós, para que nós possamos um dia contemplar Deus face a face, sendo nesta terra, homens e mulheres santos, alcançar esse prêmio, alcançar essa coroa, como vem dizer São Paulo. Mas para isso nós precisamos crescer nessas virtudes. Por isso vem em nosso auxílio nesta noite, Espírito Santo. Vem em nosso auxílio. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, esse é um tema muito rico, né? Ele é gostoso até da gente ouvir, da gente estudar. Depois vocês vão ver nos vídeos do Padre Paulo, ele dá muitos exemplos, assim, muito interessantes, sabe? Mas o principal, assim, que a gente tem que, né, que levar é que é uma luta, né? Nós estamos aqui para lutar, para crescer, né? E todos nós precisamos cada dia mais buscar, né? Como eu falava no final da oração, nós já temos isso em nós, né? Nós já temos essas virtudes, mas nós precisamos crescer, né? Nós precisamos avançar nelas, né? Então, que Deus nos dê essa graça, né? A partir dessa formação, a partir disso que nós podemos, né? Tocar, conhecer, né? Um pouco mais, que Ele nos dê a graça, né? De até mesmo de perceber os pontos, né? Onde nós precisamos melhorar. Amém? Então, uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe, nos vemos em breve, se Deus quiser, viu? E alguém gostaria de partilhar alguma coisa a respeito da formação, algo que foi importante, que tocou, que vai levar dessa formação? Alcinei e Jéssica estão aí? Ah, a Jéssica está aí. Tô aqui, o Alcinei foi colocar a Maria na cama. Ah, então tá bom. Marina? Oi, tô aqui. Ah, então tá bom. Então, Deus abençoe vocês e o pessoal. Depois vocês mandam lá no grupo, então, dos vocacionados a partilha de vocês, viu? Aí a Andréia me encaminha. E eu vou mandar para ela também o link lá que eu comentei do Padre Paulo, viu? Para vocês verem. Lá tem todas as 7, não tem só as cardeais, tem as teologais também, aí se vocês quiserem por um conhecimento
né, a mais também, vendo as teologais, né, e também o catecismo, né, com certeza está muito melhor do que que eu consegui transmitir para vocês, viu? Vale muito a pena estudar, né, e conhecer mais acerca disso, tá bom? Deus abençoe e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.